parte 2 do módulo 3, módulo em que estamos analisando as diretrizes da norma NBR 10520, publicada em 2002, e que contém as diretrizes para a construção das citações em documentos, nós vamos tratar dos casos especiais, algumas observações importantes que são apontadas na norma quando da construção das citações nos documentos. Então, iniciamos com a primeira tela, onde que nós vamos mostrar quais são alguns desses casos especiais que estão ali dirimidos na norma. Então, a citação de volume e página, coincidência de sobrenomes, vários trabalhos de um mesmo autor, trabalho escrito por mais autores, algo que a gente já viu também na videoaula anterior, vários documentos de vários autores, documentos sem data, autoria institucional com nome geográfico, entidade coletiva com sigla, normas técnicas, documentos sem autoria, supressão de parte da citação literal, interpolações, acréscimos, comentários, ênfase ou destaque, tradução e grifo de palavras, textos em língua estrangeira, informação oral, trabalhos não publicados ou em pré-publicação, erros gráficos ou de outra natureza e informações extraídas da internet. Comecemos, então, com a primeira situação contemplada ali como caso especial, a citação de volume e página. Nas citações indiretas, nós vamos lembrar que é facultativa a indicação da página citada, bem como o volume da obra, quando esta compõe uma coleção. Então, nós vimos aí que aquela citação textual, Souza, em que nós colocamos ali o ano de 1997, a página 42, para o caso da citação indireta, é facultativo. No caso da citação direta, a inclusão de página é obrigatório. Ocorre que, para a melhor indicação de uma obra, caso ela seja composta em volumes e esses volumes sejam escritos pelo mesmo autor e que sigam o mesmo arranjo de numeração em cada um deles, é possível, a fim de facilitar melhor a identificação da obra, uma vez que ela seja publicada sempre no mesmo ano, todos os volumes tenham sido publicados no mesmo ano, é possível acrescentar entre a indicação de página e o ano de publicação o volume a qual aquela citação foi extraída, o volume da coleção, da série em que a citação foi extraída e que o livro faz parte. Então, é dessa maneira que se faz, segundo Miranda, 1982, volume, no caso 3 aqui da exemplificação, e a numeração de página. Em situações em que há coincidência de nomes, então, quando houver coincidência de sobrenomes de autores, então nós temos aí dois autores que começam que têm o sobrenome Santos, e ambas as obras foram publicadas no mesmo ano, 2003. Então, o que se faz, o que a norma orienta a fazer? Acrescentar as iniciais de sobrenome, a fim de identificar quais da obra de Santos, qual a obra do Santos foi citada, qual a indicação da obra de Santos foi citada, se é o J. Santos ou o M. Santos. Essas iniciais devem estar contidas, devem conter também na identificação, na entrada de referência, e é por ali que se faz a identificação, a localização de qual obra que se quer fazer uso, porque ambas foram escritas por Santos e ambas publicadas em 2003. Então, o que vai diferenciar de uma e outra é o acréscimo na indicação de autoria, na identificação da citação, na indicação de autoria na citação, o acréscimo do prenome abreviado. Caso ainda assim persista a coincidência, na situação em que ambas as obras foram publicadas em 2003, que ambos os autores sejam Santos e que ambos possuam a inicial com a letra J. Então, uma vez mais, busca-se a ideia da especificação, a perspectiva da especificação. E aí se descreve por extenso o prenome do autor. Então, a fim de identificar que uma obra é do José Santos e a outra obra é do João Santos. Isso deve estar indicado lá na lista de referência também com o prenome escrito por extenso. Já vários trabalhos de um mesmo autor
caso se vá fazer menção por meio de citação direta ou indireta de vários trabalhos, é muito comum isso, porque você pode mencionar numa citação indireta, por exemplo, a evolução do pensamento de um autor a partir das várias obras que ele publicou ao longo dos tempos. Então, se forem escritas em datas diferentes, e aí menciona-se a forma de citação textual, né, que a indicação do autor faz parte do período do parágrafo, Guzman, e aí coloca-se entre parênteses a indicação das datas. Então, 77, 82 e 85 em ordem cronológica, sempre da mais antiga para a mais nova. Se forem citados vários trabalhos com a mesma data, então, vamos imaginar aí que um autor escreveu no mesmo ano, é o mesmo autor, a mesma pessoa, que não são pessoas diferentes, mas é o mesmo autor, mas que escreveu vários trabalhos dentro de um período cronológico aí, né, de um ano. E aí como é que se faz a diferença? Então, acrescenta-se, conforme indica a NBR 10520, para diferenciar que uma obra de 96 é diferente da outra obra de 96, diferente da outra obra de 96. Então, para identificar cada uma delas, tanto na referência como na indicação de autoria da citação, ao lado do ano, acrescenta-se um caractere alfabético, começando da letra A e seguindo na ordem alfabética, letra B, letra C. E aí é sempre importante frisar que a citação, ela dialoga o tempo todo com a referência. Então, se na citação eu acrescentei um caractere alfabético para dizer que essa citação do Gomes, de 1976, que é essa indicação de autoria do Gomes, é diferente da indicação de autoria da citação do Gomes de 1996, então eu preciso também, tanto na citação, como também na indicação de autoria da citação, como também lá na referência, identificar aí ao lado do ano, por uma letrinha, né, alfabética, seguindo uma ordem alfabética, que são obras diferentes, ainda que publicadas pelo mesmo autor e dentro do mesmo ano. Depois, trabalhos escritos por mais de 3 autores, nós já vimos na videoaula anterior que como que se faz, né, a indicação de autoria desses autores. Pode-se, então, citar o primeiro, seguido da expressão latina etial, que significa e outros, e a data, na ordem que aparece na referência, ou então, também é possível, conforme nós vimos também na videoaula, que uma vez que seja imprescindível, seja necessário mencionar todos os autores, não há nenhum problema. É mais comum utilizar o primeiro, seguido da expressão latina etial, mas a norma também faculta a possibilidade de se identificar todos os autores que elaboraram aquele trabalho. Lembrando que uma vez que se faça isso com a indicação entre parênteses, a separação se dá por ponto e vírgula. Fora dos parênteses, menciona-se todos eles, separados por vírgula, e antecedendo o último, a letra E. Mas aí a norma frisa que isso deve ser aplicado só quando for considerado imprescindível. Dá preferência por utilizar a expressão latina etial. Bom, o próximo caso são vários documentos de vários autores, algo também que a gente já conversou na videoaula anterior. Quando faz uma paráfrase, uma indicação, citação, indireta, em que se busca ali conjugar ideias de vários autores e apresentar num parágrafo só, sejam porque essas ideias sejam convergentes ou não, é possível, então, fazer a indicação dos trabalhos que foram considerados para a composição dessa ideia, dessa citação, dessa paráfrase que foi aqui elaborada. E aí, quando menciona-se essas várias obras de autores diferentes, elas devem ser indicadas, inseridas, né, seguindo a ordem alfabética, seguido das respectivas datas. Então, o que prevalece aqui é a ordem alfabética e não a data de publicação. Vídeo exemplo, conforme nós estamos visualizando, que a gente tem aqui uma obra do Xi et al., publicada em 2015, e outra obra de Jiménez Toledo, Terrada Artiga e Manhana Rodrigues, essa obra publicada em 2012. Se fôssemos seguir a lógica da ordem cronológica, a obra de Jiménez Toledo antecederia a de Xi, mas conforme prescreve a NBR 10520,
devemos seguir a mencionar aqui a indicação de autoria, seguindo a ordem alfabética. Depois, os documentos sem data. Embora na 10.520, na NBR, não mencione nada, então aplica-se por extensão o que consta na NBR 6023, que é a NBR destinada à elaboração, à construção das referências. Nós estudaremos mais a fundo a NBR 6023 no módulo 4 desse curso, mas aqui já relativo à indicação de autoria e indicação de ano para documentos que não constam data, então insere-se por extensão, o que consta nessa NBR e aplica-se à condição da citação. Então, são referenciados com uma data aproximada. Nunca um documento pode ser referenciado e, por consequência, inserido ali na indicação de autoria sem data, jamais. Busca-se, então, busca-se aproximar o ano, aproximar a década, aproximar mesmo o século, para que se possa ter uma referência. Não se pode colocar, por exemplo, Araújo, SD. Nem existe essa expressão SD, por exemplo, de sem data. Então, há necessidade de aproximar um ano, buscar indícios ali no documento que possa fornecer ali o ano próximo, a década próxima em que o documento foi publicado. Então, nós veremos no próximo módulo quais são as variações permitidas com interrogação, com traço para década certa, para século certo, para ano certo. Veremos no próximo módulo, mas por hora é importante já mencionar que para a citação de documento no texto será necessário acrescentar também aí, a data entre colchete, porque é uma informação que é atribuída por você, autor, não consta no documento, mas é uma informação atribuída por você, um dado atribuído por você, autor, e que além do colchete deve estar entre parênteses quando segue esse arranjo da citação no texto. Tudo bem? Então, o que a gente deve guardar aqui a respeito de documento sem data, não pode colocar a expressão, por exemplo, SD, porque ela não existe. A gente precisa aproximar uma data em que o documento foi publicado. E o que consta na referência como data é o que deve constar também na indicação de autoria e indicação de data de publicação. A respeito de autoria institucional com nome geográfico, nós vimos na aula anterior que obras são elaboradas, são construídas por entidades coletivas, por instituições. Ocorre que muitas dessas instituições têm um vínculo jurisdicional, um vínculo geográfico que tornam que a melhor especificação, melhor compreensão de onde que essas instituições, a quem elas estão vinculadas. Então, quando se tratar de documentos de autoria de órgão da administração direta do governo, subordinados ao governo, cuja referência se inicia pelo nome geográfico do país, Brasil, Espírito Santo, São Paulo, Vitória, deve-se citar o nome geográfico antecedendo até mesmo o órgão da administração direta que elaborou. Então, no caso aí, Brasil, Ministério da Saúde, Brasil, Ministério da Economia, Vitória, Secretaria de Saúde. Então, antecedendo o autor, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, já que são órgãos que podem existir em qualquer país ou em qualquer estado, em qualquer município, é necessário então fazer a identificação com o nome geográfico. E o que deve constar lá na indicação de autoria da citação? O nome geográfico. Por mais estranho que possa parecer, vai aparecer Brasil, vai aparecer Espírito Santo, vai aparecer Vitória, Vila Velha, São Paulo, Rio de Janeiro, conforme a gente visualiza aqui. Então, a identificação do nome geográfico, do vínculo geográfico ali, e depois o ano de publicação da obra. Outros dados serão observados lá na referência. Por quê? Porque na citação, na indicação de autoria da citação, sempre entra o primeiro elemento que é ali da referência. Então, listado por Brasil, de 2014, nós veremos outros dados complementares dessa citação na referência. Entidades coletivas conhecidas por siglas. Então, para aquelas entidades coletivas, também são instituições que são conhecidas por sigla,
a norma prescreve a obrigatoriedade de informar o nome por extenso. Associação Brasileira de Normas Técnicas, por exemplo, American Psychological Association, APA. Bom, depois disso, então, depois de escrever por extenso, pode, então, acompanhar a sigla na primeira citação, conforme a gente visualiza aqui, ó, American Psychological Association, entre parênteses, APA, 2019, e aí, nas subsequentes, em vez de escrever novamente por extenso, pode-se fazer uso somente da sigla, uma vez que ela já foi identificada aqui, o que essa sigla significa, o que ela expressa. Então, a primeira vez que for fazer a menção de uma instituição, de uma entidade coletiva que já é conhecida por sigla, descreve-se por extenso. E depois, entre parênteses, indica ali a sigla e o ano de publicação na indicação de autoria. Nas demais, nas subsequentes, basta inserir ali a sigla porque já é inteligível, porque ela já foi mencionada no texto, como indicação de autoria, conforme a gente observa aqui, ó, a APA 2019, para uma citação textual, e para aquela citação entre parênteses, APA 2019. Muito bem, então vamos avançando para a próxima orientação das normas técnicas. As citações de normas técnicas devem seguir o formato autor, data e página, conforme a gente visualiza aqui, ó. Então, de acordo com a NBR 6028, ABNT 2003, página 1. Por que nós vamos mencionar página? Porque a gente fez uso, o expediente, de uma citação direta aqui, ó, apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, por isso, fez-se uso do expediente de página. E aí, por que se fez uso da ABNT em detrimento do nome por extenso? Porque, possivelmente, nesse texto aqui, a identificação de autoria da ABNT, escrita por extenso, já foi realizada e logo após a identificação da sigla desse órgão. E aí, da agora em diante, nas indicações subsequentes, pode-se fazer uso apenas da sigla. Bom, para documentos sem autoria, também já tratamos disso na videoaula anterior, mas algumas outras observações. Então, documentos citados que não possuem autoria, a citação é feita usando-se a primeira palavra do título, seguindo de reticências e data. Muito bem. Então, conforme análise contida em Conservacionistas, para aquela que é textual, né? Então, aquela que é citação, indicação de autoria que está incluída no texto, no parágrafo, no período. Conforme análise contida em Conservacionistas, esse é o nome da obra, não foi identificado o responsável intelectual por ela, então faça a indicação, né, por meio da indicação da citação por meio do título. Conservacionistas, a primeira palavra contida no título, seguido de reticências e o ano de publicação, aí, nesse caso da citação textual, entre parênteses. Se a citação estiver toda entre parênteses, a primeira palavra será transcrita, será escrita em letras maiúsculas, e após a reticências acrescenta-se vírgula, conforme a gente observa aqui nesse exemplo ali do beijo, um beijo. Então, um detalhe também importante que já foi mencionado na videoaula anterior. Caso o título seja antecedido de um artigo definido ou indefinido, também se acrescenta antecedendo o título a palavra, o artigo. Então, a gente observa ali que, primeiro, a transcrição, a identificação do documento, né, que não tem autoria, então, pelo título, dentro dos parênteses, né, que aí é escrito com letra maiúscula, com todas as letras maiúsculas, seguido de reticências, vírgula e a página, e se for uma citação direta, a indicação da página de onde foi extraído a citação. Bacana. E aí um outro detalhe, que se porventura esse título contiver um artigo definido ou indefinido antecedendo ali a primeira palavra do título, também deve ser transcrito. Bom, seguindo então, supressão de parte da citação. Caso não se queira fazer citação ao trecho todo, porque ele é muito amplo, porque ele não condiz com o que você de fato quer inserir, ou porque não faz parte mesmo, porque fazer uma citação mais curta, mais enxuta, é mais própria dentro do seu trabalho, é possível suprimir trechos anteriores, trechos no meio da citação, ou mesmo trechos ali no final. Como que se faz? Deve-se acrescentar
um colchete, né? Abre colchete, fecha colchete, entre eles reticências. Então, a gente observa aqui um exemplo, consiste em um processo, e aí retirou um pedaço, né, a parte inicial da citação, suprimiu parte do meio da citação e continuou com a parte final. Isso aqui está indicando que entre esse trecho e entre esse trecho há um aqui no meio. Há uma parte que não foi considerada para a citação pelo autor, o autor da obra que está sendo escrita e do que está sendo citado aqui, né? Então, foi suprimido um trecho porque o autor não achou relevante. Também é possível fazer a supressão no início de uma citação, como eu disse, e também no final. Então, é possível fazer no meio e no início. Então, antes de começar o trecho que é citado, acrescenta-se aqui, logo após as aspas, o trecho que foi suprimido, né? Foi retirado. Então, entre colchetes, 3 pontinhos para dizer que isso foi retirado do texto, porque foi suprimido uma parte aí que não há interesse do autor em mencionar como citação. Muito bem. Outro exemplo também é de interpolação. Interpolação são aqueles acréscimos, comentários. Então, quando necessário realizar interpolações, acréscimos, comentários, o trecho inserido deve constar entre colchetes. Então, para dizer que aquilo é um acréscimo, é uma interpolação, é um comentário acrescido pelo autor do trabalho, não pela citação, que não consta na citação. Então, para melhor identificar o trecho que porventura não ficou muito claro da citação, como esse aqui, ó, aqueles que leem, aqueles quem? Então, o autor do trabalho, que fez uso dessa citação, desse expediente de citação construída por Baker, Fisher, ele achou por necessário fazer um acréscimo aqui por meio da palavra adultos, e para tanto colocou essa palavra adultos, esse termo, entre colchetes para exatamente indicar que isso é um acréscimo realizado por ele. Seguindo, também é possível, em um trecho citado, destacar, fazer ênfase. Então, é permitido destacar, enfatizar os trechos que foram citados. Para tanto, pode-se empregar um dos recursos, deve-se empregar, né? Nem pode-se, mas deve-se empregar um dos recursos, apenas um deles, ou grifado, ou negrito, ou itálico, conforme a gente observa ali. Às vezes quer enfatizar ali um trecho que é muito conhecido, ciência da ciência, que foi cunhado por alguém e que, uma vez que foi cunhado, acaba sendo utilizado por muitos para refletir um pensamento, para sistematizar, para sintetizar um pensamento, um fato histórico, e aí, para dar ênfase a isso, pode-se destacar com o grifo, com o negrito ou com o itálico dentro de uma citação. Bom, a tradução e grifos de palavras. Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir, após a chamada, o indicativo da citação, a expressão tradução nossa, entre parênteses. Então, esse trecho aqui, ó, que foi citado, em primeiro lugar, identificar o que cada cientista publicou e, em segundo, onde e quantas vezes o texto por cientistas são citados. Isso aqui consta, não foi publicado originalmente em português, foi publicado em inglês, por exemplo. E o autor desse documento aqui achou por bem traduzi-lo para o português. Só que, para dizer que esse trecho foi traduzido, menciona-se após o indicativo de citação, o indicativo de autoria, né? Não o indicativo de citação, mas o indicativo de autoria, o Garfield, em 2007, na página 65, mesmo publicando em inglês, o que o autor desse trecho aqui fez foi traduzir em português. E uma vez que ele traduziu, deve-se inserir a expressão tradução nossa, para dizer que esse trecho que foi citado, cuja indicação de autoria é do Garfield, passou por uma tradução pelo autor do texto, tradução nossa. Essa é a expressão prevista na NBR 10520. Bom, textos em língua estrangeira. Se não se opta, por exemplo, caso não se opte em traduzir, é possível sim manter o texto na língua original. Então, é permitido a citação de trechos em língua estrangeira. Para tanto, é necessário seguir uma das duas opções. Primeira delas, transcrever a citação na língua original,
traduzindo-a em nota de rodapé. É possível, então, fazer ali, manter o idioma original, e aí puxa uma nota de rodapé, insere-se uma nota de rodapé com a tradução para a língua vernácula, para o nosso idioma, para o português. A outra opção que consta aqui no exemplo é traduzir diretamente no texto e indicar em nota de rodapé a língua do documento original. Então vocês percebam que esse trecho aqui foi traduzido lá do International Committee of Medical Journal Editors. Ele foi traduzido, ele foi publicado em inglês, foi traduzido para o português. Então aqui fez-se a indicação de autoria, o ano, mencionou-se a tradução nossa, conforme nós vimos no slide anterior, e aí acrescentou-se um indicativo aqui numérico para a nota, dizendo que a língua original é o inglês. Poderia ter sido feito o mesmo aqui nesse caso, colocando aqui um indicativo, um expoente numérico e uma nota de rodapé dizendo que o original desse trecho aqui é do inglês, é do francês, é do alemão, do espanhol, o que for. Então, a norma contempla aqui essa possibilidade, ou de inserção da língua original, da língua que foi publicado, e puxa-se uma nota de rodapé informando, traduzindo para o português, ou a tradução e depois uma língua de rodapé, uma indicação ali, uma nota de rodapé, indicando qual foi a língua original que o documento foi publicado. Bom, para informação oral compreende aqueles dados que são obtidos por meio de informação oral, de comunicação, oriundos de palestras, debates, comunicações e outros. Não está registrado formalmente. Após o trecho citado, então insere-se a expressão informação verbal entre parênteses, seguindo dos dados disponíveis em nota de rodapé. Então, um exemplo aí, você vai elaborar um trecho, um parágrafo dizendo: o candidato João da Silva comprometeu-se em priorizar a construção de creches, se eleito. Ocorre que isso não está registrado formalmente em nenhum documento, foi uma informação verbal. Para dizer que trata-se de fato de uma informação verbal, então insere-se essa expressão informação verbal entre parênteses e depois puxa-se aqui uma nota de rodapé para dizer o local em que foi obtido essa informação. Então, informação obtida no debate realizado na Rádio Y. Depois, trabalhos ainda não publicados ou em fase de pré-publicação. Caso se queira já fazer citação a um trabalho que, porventura, ainda não foi publicado, está em fase, está no prelo, está em fase editorial, em momento editorial, então, como que acontece? Pode-se fazer? Sim, mas aí a indicação é de forma diferenciada, a indicação de autoria e ali também a atribuição dos outros detalhes, sobretudo porque a data ainda não está finalizada, a data em que o documento foi publicado. Então, dados obtidos de trabalhos não publicados ou em fase de pré-publicação e que precisam ser citados, registrando as informações disponíveis. Então, no texto que foi elaborado, paper sobre métricas alternativas, resenhas, atribuições de peso como indicadores para medir o impacto dos livros acadêmicos. Então, esse é um artigo, no texto menciona-se sobre esse artigo aqui. Só que esse artigo ainda ele não foi publicado. Tudo bem. Então, na nota de rodapé, cria-se uma nota de rodapé e informa trabalho de autoria desses autores que está em fase de publicação. O trabalho foi constituído em 2020, mas ele ainda está em fase de publicação. Quando ocorre erros gráficos ou de outras naturezas, quando isso é identificado, é possível sim, na citação, acrescentar ali uma expressão latina que vai dizer que é assim mesmo, assim mesmo que foi escrito, consta no documento. Então, erros gráficos ou de outra natureza que constam no texto original que vai ser citado, poderão ser indicados com a expressão latina sic, entre colchetes, para denotar que essa informação foi acrescida por você e não que consta lá no documento original. E o sic significa assim mesmo, que deve ser inserido entre colchetes imediatamente à ocorrência. Então, a palavra que exceções foi escrita de maneira errada, vamos imaginar que isso consta no documento que você está citando, e para você não repetir, para não dizer que você que escreveu errado, menciona-se aqui a expressão latina entre colchete, sic, que
significa assim mesmo. E aí segue da mesma forma com a indicação de autoria, como a gente já previu nos outros casos. Para finalizar, as informações que são extraídas da internet, e cada vez mais a gente faz uso das informações que constam na internet, como deve-se fazer citação dessas informações que não passam por um processo formal de publicação em um livro, em um artigo de periódico, em um trabalho de evento, em um trabalho de trabalho acadêmico. Igualmente aos documentos citados de outras fontes, a informação extraída da internet precisa, as informações precisam, indicar, ou a informação precisa indicar a data de publicação ou, em caso de desconhecida, a data de acesso do documento. Então, caso seja conhecida a data de publicação, maravilha, menciona-se. Caso não seja, menciona-se então a data de acesso. Nós vimos há minutos atrás, em slides anteriores, eu enfatizei que os documentos precisam, além da indicação de autoria, de constar a data. Se não há data, a gente precisa pelo menos aproximar. E se não tem data, busca-se então a data de publicação, data de copyright, busca-se então a data em que foi realizado o acesso, no caso da informação inserida no meio eletrônico. Então, assim, após a indicação de autoria ou do título, caso não seja possível identificar a autoria, acrescenta-se a expressão acesso em, seguida da data do acesso do documento. Então, veja um exemplo sobre a importância dos servidores de preprints, segundo Chidink et al., e aí nós não temos a data em que isso foi publicado, não sabemos se isso sequer foi publicado, mas está disponível na web. Aí menciona-se então, conforme a gente visualiza aqui, o acesso em 25, o mês abreviado, 9, que significa novembro, de 2020. Então, meses todos são abreviados com os 3 primeiros caracteres. Nós veremos isso no módulo 4, sobre a abreviação, sobre a descrição da composição dos elementos que integram a referência e que, porventura, também são replicados na indicação de citação, na indicação de data. Todos os meses do ano são abreviados com 3 caracteres, exceto o maio, que possui só 4 caracteres, e aí se escreve por extenso mesmo. Então, aqui seguindo, é demonstrado a citação que foi retirada desse ambiente web, da internet, uma citação direta com indicação de autoria aqui de Dink, e depois a data de acesso, não a data de publicação, porque isso não é conhecido, mas a data de acesso, validado para informações extraídas da internet. Bom, então é isso. Aqui mais uma vez enfatizamos que o conteúdo não substitui de modo algum o que está inserido na norma. Fica aqui o nosso agradecimento à demonstração das referências e bibliografias consultadas para a composição da nossa aula. E finalizamos aqui o módulo 3. Esperamos vocês no próximo módulo, em que vamos tratar sobre a elaboração das referências, que é o último elemento ali acrescentado num trabalho acadêmico. Muitíssimo obrigado, espero revê-los em breve. Até mais!